Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz seja com todos, amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Muito bom poder estar aqui em mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Não sei até quando. Se assente, por favor, querido. Se assente, por favor. Não sei até quando o Senhor vai nos dar tempo, nem oportunidade, mas eu quero celebrar ao Senhor por cada uma delas, por cada coisa que Deus tem nos feito ver, ouvir da parte dEle, e todas elas são maravilhosas, né? E antes de qualquer coisa, eu só quero fazer um comentário. Uma vez eu estava assim com um problema de saúde, e a gente congregava numa igreja, a gente estava auxiliando a igreja lá no Nova Esperança, Jardim Nova Esperança. Acho que por volta do ano de 2002, por aí, 2003. Eu estava passando muito mal. Uma dor assim, aquelas dores que a gente acha que é no coração. Não sei se coração chega a doer, alguma coisa assim, alguma coisa próxima, mas a dor muito forte. E eu já quase que deixando o testamento para a esposa no meio do caminho. Eu falei assim para ela, falei assim, olha, eu acredito que se Deus me levar, olha os discursos, né, que a gente faz, né? Eu disse assim para ela, se Deus me levar, eu acredito que nos melhores lugares que Ele podia me direcionar, nos melhores lugares dessa vida, desse mundo que Ele podia me levar, Ele me levou. Eu entrei num lugar que Ele chama de casa dEle, casa de Deus. Eu entrei nesse lugar. Meus pés entraram nesse lugar. Tem gente que se espanta com os prédios de Dubai, isso aí tudo vai estar até comprometido pelo tempo. Os melhores discursos que alguém poderia ouvir nessa terra, nesse mundo, nessa vida, eu ouvi na casa do Senhor por homens de Deus. Os melhores cânticos de adoração, que muito mais do que chega em disco, sabe, querido, chega até a casa de muitas pessoas, mas cânticos chegam até o céu. Eu já ouvi, já fiz parte deles. Eu disse assim a ela, se Deus me levar exatamente agora, eu estou muito feliz, né? Mas se Ele der mais algum tempo também, com fôlego, vida e força que nós tivermos, nós vamos continuar adorando ao nome dEle. E Deus trouxe nós até aqui, né? E Deus é bom em tudo isso. Se Ele levasse também, Deus não deixaria de ser bom. Ele é dono do tempo e dono de todas as coisas. Amém, irmãos? Mas, querido, nós temos também nessa hora, gostaríamos de conhecer nossa irmã que está cultuando ao Senhor nessa noite pela primeira vez, nossa irmã Yolanda. Amém, querida? Deus abençoe grandemente sua vida no nome de Jesus, tá bom? Se sinta à vontade no nosso meio. Que essa possa ser a primeira de muitas outras vezes que a senhora possa vir até este lugar adorando a Deus juntamente conosco. Esse povo é um povo pequeno, mas serve a um Deus grande, todo-poderoso. Amém? A senhora está convidada a estar conosco. Segunda-feira nós temos nosso culto de oração e intercessão, né? Segunda-feira às 8 horas da noite. Quinta-feira também temos campanha constantemente na igreja, às 8 horas da noite também. E no domingo, 7h30, temos culto da família. A senhora é a nossa convidada, tá bom? Eu acredito também que a igreja deve ter alguma coisa para dizer para a nossa irmã Yolanda. Você pode me ajudar, querida? Você me ajuda aqui, em nome de Jesus? Estendendo suas mãos para a vida dela, diz assim, 1, 2, 3. Aplauda o nome do Senhor, querido, pela vida da nossa irmã Yolanda. Aplauda o Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Amém, querida? Fica tranquila. Quando a senhora chegar no céu, lá vai ser diferente. Lá tem Jesus esperando a senhora. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de pedir para que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo... Depois que você encontrar Mateus, você procura, por favor, o capítulo 6 da palavra do Senhor. E depois que você encontrar o capítulo 6, você procura, por favor, o versículo 25, que é onde a princípio nós estaremos lendo. Mateus capítulo 6, verso de número 25 da palavra de Deus. Passagem muito conhecida, como também os nossos dias, eles são sempre conhecidos, né? Mas sempre nos trazem surpresas. Mateus capítulo 6, verso 25, está escrito assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Amém? Com os teus olhos fechados aí no teu lugar mesmo, com os teus olhos fechados aí no teu lugar. Pai, eu, mais uma vez, Deus, quero
estar orando, Deus, a Ti nessa hora, apresentando, Deus, não somente a minha vida, mas a vida, Senhor, de todos que estão aqui, Pai, nessa noite. E onde, Deus, essa palavra possa chegar. Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo que o Teu Espírito Santo, esse Espírito que traz, Deus, aquilo que o Senhor tem, a nossa intimidade, aos nossos corações, eu te peço que esse Espírito transporte Tua palavra, Deus, Pai Santo, onde, Deus, Ele achar por bem, Pai, que a Tua palavra possa encontrar morada, um lugar, Deus, onde ela possa repousar, e onde ela possa fazer a Tua obra. Que a Tua palavra, Deus, possa causar um impacto, Deus, nas nossas vidas, Pai Santo, nessa noite. Eu oro a Ti, Deus, crendo que a Tua palavra não volta vazia, mas ela sempre se cumpre, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, nós comentamos sempre a respeito de família, e nós sempre, há uma pergunta, uma interrogação, que sempre fica no nosso coração, né? Sempre fica no nosso coração. Você talvez já ouviu o teu avô, não, o teu avô talvez falando, você não viu o teu avô falando para o teu pai, porque você até então às vezes não tinha nascido, teu pai era garotão, mas assim, o avô disse para o pai, o bisavô falou para o avô, e o avô falou para o pai, e o pai falou para nós, e nós falamos para os nossos filhos, né? Nossos conselhos, maneiras de os filhos muitas vezes estarem cuidando da sua vida, direcionando. Claro, nós não vamos viver a vida dos nossos filhos de maneira nenhuma, para que eles não sejam frustrados lá na frente. Eles precisam viver os sonhos deles, né? Aprender a viver os sonhos deles. Podemos ajudar em alguma forma, dar um suporte até mesmo, mas viver os sonhos deles não. Direcionar da melhor forma possível, mas felizmente ou infelizmente cada um tem sua própria vida, e se nós fôssemos viver a vida do outro, nós teríamos que responder pela vida do outro também. Então, como isso não acontece, nós individualmente vivemos nossa própria vida. E assim, nós instruímos os filhos, nós vemos os pais instruindo os filhos, mas você sabe onde os filhos erram normalmente? Exatamente naquilo que os pais falaram, né? E às vezes os pai diz assim, filho, mas eu não te falei. Então, pai, sabe o que é? Então, mãe. E isso, querido, é um ciclo que a gente continua vendo através das nossas vidas, através dos nossos amigos, de amigos dos nossos amigos, né? Quando vê muitas vezes alguma coisa desajustada na família, a gente fala assim, mas você não falou para o seu filho? Eu falei, mas alguma coisa... É como que Salomão, né, ali na sua sabedoria diz, né? Por onde é que vai, por onde é que corre, né, todas as águas do oceano? Se os oceanos nunca transbordam, recebem tantas águas, mas nunca transbordam. Por onde é que vai tudo isso? E não há perguntas que muitas vezes elas aparentemente ficam sem respostas. Mas nós entendemos que assim como os filhos muitas vezes estão num processo de eles estão criando ali a maturidade, estão aprendendo a confiar em algo, em alguém, né? E uma dificuldade muito grande que os filhos têm, talvez pela idade, talvez por eles terem um grupo de pessoas que eles se identifiquem mais do que, infelizmente, até mesmo dentro da própria casa. Talvez eles dêem ouvido para pessoas ali que são seus amigos, estão ali mais na altura, falam ali mais a sua língua, né? E às vezes a gente nunca entende, mas por que tal pessoa, por que tal jovem, por que tal garoto tomou essa decisão? Talvez se houvesse uma reunião no céu, entre os anjos e, enfim, os seres celestiais, talvez eles poderiam perguntar as mesmas coisas. Por que os homens lá da terra não aprendem a confiar no Pai? Sendo que o Pai vai dar o suporte, sendo que o Pai traz o conselho através da sua palavra, sendo que o Pai ajuda através do Espírito Santo, sendo que o Pai incentiva todos os dias, põe um sol maravilhoso para brilhar sobre a vida deles, mostrando que Ele está cuidando, aquecendo o tempo todo. Até mesmo no momento que ele está dormindo, está lá o pai cuidando, né? Está lá o pai dotando esse ser de inteligência, alguém que ele foi criado, sua imagem e semelhança, é o único ser. Talvez se houvesse uma reunião no céu, eles poderiam comentar sobre as mesmas coisas, a respeito de nós. E aqui o Senhor Jesus Cristo, e alguém talvez poderia até pensar assim, querido, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu tenho a mente de Cristo. Querido, entregar a vida para Jesus é uma coisa, ter a mente de Cristo é outra. Aqui os discípulos, eles estavam andando com Jesus, foram separados por Jesus para um aprendizado com Jesus, mas havia de certa forma uma preocupação com eles, a respeito de como seria o dia de amanhã, né? E se a gente for perguntar literalmente, de uma forma mais direta para as pessoas a respeito do amanhã, talvez bata realmente a preocupação nela.
Sabe, isso é amanhã, por exemplo, você chegar na empresa e o cartão não estiver lá. Ou você passar o cartão ou o crachá e botar uma interrogação lá no leitor e você for direcionado por RH. E se você chegar, por exemplo, amanhã, algo que é relacionamento teu explodir, ou se você chegar amanhã e a empresa estiver fechada, alguma coisa assustadora se acontecer. Sabe, brota muitas interrogações na mente de muitas pessoas, né? Mas aqui nós estamos falando, querido, e não são pessoas assim, que não fizeram nada para estar com Jesus. São pessoas que deixaram suas vidas, literalmente, para andar com Jesus Cristo. E Jesus começou a tratar com eles, sabe por quê, querido? Você não vê aqui, a princípio, ninguém perguntando essas coisas para Jesus. Mas Jesus conhecia o íntimo do coração deles. Muitas coisas o Senhor trata conosco, até mesmo nós nem comentamos diretamente com o Senhor. Mas Ele sabe aquilo que tem dentro de cada um de nós. Tem uma canção que diz assim, bom, essa nem canta aqui, é do tempo passado, mas é do tempo da cifra no papel ainda. Aqui diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e levanto, Tu conheces meu andar e o meu deitar. Sabe, querido? Sabes todos os meus caminhos. Salmo 139. Ou seja, o Senhor, Ele simplesmente sabe e conhece todas as coisas. E essa atitude de Jesus, querido, de tratar aqui, principalmente a princípio com os discípulos, é porque a intenção de Jesus é deixar as pessoas que caminham com Ele, querido, despreocupadas. Fala assim comigo, despreocupadas. E cada vez, querido, que você me ouve falando a respeito desse assunto, eu digo para você que Jesus não está nos chamando para irresponsabilidade, mas Ele está nos chamando para confiarmos nele. Para confiarmos, lançarmos realmente as nossas vidas diante da presença dele. E nós descansarmos o nosso coração. E isso é muito difícil. E o Senhor quase que nunca pede coisas fáceis para nós, mas todas as coisas praticamente que o Senhor pede para nós são desafios. E Ele quer nos desafiar, querido, nessa hora aqui, querido, através da palavra, como Ele também fez com os discípulos, a descansar o nosso coração nele. O Senhor começa a falar a respeito de valores. O Senhor começa a falar a respeito de princípios. Como Ele colocasse uma balança diante de nós e colocasse assim, o que vale mais? A vida de vocês ou o mantimento ou o alimento que está preparado ali, ou supostamente teria no dia de amanhã? É como se Ele colocasse uma balança diante de nós. Pastor, mas eu preciso do alimento, eu preciso do sustento, sim. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, querido, muitas preocupações, querido, muitos homens de Deus passaram no passado e tiveram até mesmo medo de perder suas próprias vidas estando no caminho do Senhor. A Bíblia nos fala a respeito de um homem chamado Elias, querido, que em um momento que ele próprio, servindo ao Senhor, ele profetizou que haveria seca, mas ele também foi atingido pela seca. Mas Deus, em todo momento, cuidou de Elias, através de coisas absurdas, coisas que são assustadoras, coisas que a própria pessoa, quando ela olha, ela fala, não tem condição. A ponto de, por exemplo, Deus poderia dizer, vai para tal lugar, lá um rei vai cuidar de você. Não, ele disse, vai, tal lugar, lá, Serepta, lá você vai encontrar uma viúva. A viúva, irmãos, a viúva naquela época já era complicado, sabe? E a frase que ela diz, você fala, meu Deus, ela não pode cuidar mais nem dela. Elias chega assim, ela diz assim, a mulher, que você está fazendo? Eu estou catando aqui uns gravetinhos, eu vou fazer aqui meu último bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Olha o histórico da mulher, que Deus manda ela cuidar de Elias. Ou seja, essa é a lógica do mundo. Esse é o histórico que o mundo traça. Sabe, querido? Mas quando o Senhor, Ele usa o servo de Deus para dizer que não vai faltar nem farinha, nem óleo, nem absolutamente nada, até que a chuva volte a cair sobre a terra. Ou seja, nós conhecemos um Deus, querido, que Ele não depende de sistema, que Ele não depende de governo, que Ele não depende da situação, de dólar, enfim, dessas coisas. O Senhor, querido, Ele é o dono de todas as coisas. Ele, querido, simplesmente, se Ele liberar uma palavra dos céus para a terra, Ele pode mudar toda e qualquer situação, querido.
Não há causa grande para o Senhor, mas o Senhor pede, Ele nos traz aqui para a palavra, e Ele pede para que nós venhamos simplesmente a confiar. E é algo assim interessante, quando a gente olha a respeito de histórico, porque o nosso Deus, Ele não precisa disso, mas era um costume do passado. Você vê Jeremias, você vê alguns profetas, você vê até Jesus falando sobre isso, a respeito dele. Essa não é uma preocupação, mas é como que um histórico. Os mestres, eles tinham esse costume, alguns hábitos eles tinham. Por exemplo, quando Jesus ele foi falar assim a respeito dele para as pessoas, ele disse assim, por exemplo, vou criar uma cena aqui. O que estão falando de mim? Né? Estão dizendo que o Senhor é João Batista, é Elias, é um dos profetas que morreram, e o que vocês dizem a respeito de mim? Pedro ali na direção do Espírito Santo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tudo bem, Pedro, nem terra nem céu revelou para você, mas meu Pai que está nos céus. Aqui, querido, Jesus, ele não tinha ninguém para estar interagindo dessa forma. Ele disse assim, olha, Jesus dando o histórico dele e o currículo dele para aquelas pessoas, como quem diz assim, eu sou quem faz isso. Ele diz assim, olha, olhai para as aves dos céus. Quantos aqui viram um passarinho com uma mochila e com uma marmita nas costas, aí subindo a rua Carlos Evaldo para trabalhar? Quantos viram andando pela Vila Helena? Vocês não viram? Vocês não viram? Nenhum passarinho trabalhando, operando máquina. Na loja não tem? Lá não tem, pastor Leandro? Nenhum vizinho seu lá é um passarinho que acorda de madrugada para trabalhar também? Você não conhece nenhum passarinho programador, Leandro? Não conhece não, Valci? Nenhum passarinho lá que senta com você lá e... Não conhece nenhum deles? Pois é, irmãos. Nós nos preocupamos com todas essas coisas. O Senhor, Ele disse assim, olha as aves dos céus, que não semeiam e nem colhem, elas não fazem esse tipo de planejamento, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Deus cuida delas. Ou seja, a gente tem o nosso quintal ali, querido, eu acho assim algo maravilhoso, porque chega de manhãzinha, os passarinhos fazem a festa, mas nem amanheceu o dia direito, está um correndo atrás do outro, e aquela brincadeirinha, senta um aqui, senta outro ali, eles vão juntos, ou seja, você sabe o que eles estão fazendo na linguagem deles, da maneira deles? Eles estão louvando ao Senhor, mas eles não sabem o que eles vão comer daqui a pouco, eles não têm nem ideia. Eles precisam da chuva também, mas eles não sabem quando que a chuva vai cair sobre a terra, mas eles estão louvando. É como se nós entrássemos por essas portas, irmãos, e nós levantássemos a nossa mão, levantássemos a nossa voz e entregássemos, abrisse realmente o nosso coração para o Senhor, independente daquilo que vai acontecer, querido, do lado de fora, independente. Sabe, o que precisa acontecer, na verdade, é algo dentro de cada um de nós. Sabe, aquela mudança que é feita realmente de dentro para fora, como quem diz assim, se o Senhor fizer, amém, se o Senhor não fizer, amém também. Porque Ele é o dono, e Ele está no controle, e Ele realmente pode fazer todas as coisas, e o Senhor Jesus diz assim, olha, não tendes muito mais valor do que elas? Ou seja, significa, querido, que os pássaros, eles não têm ali uma alma para prestar contas. Ou seja, Jesus, Ele não vem em forma de pássaro e para morrer por eles, não. Mas Jesus vem em forma de homem, para mostrar, querido, por cada um de nós, Ele vem entregar sua vida, amém, querido? Ou seja, nós podemos estar sendo a imagem, a semelhança de Deus, a partir do momento que entregamos diante do Senhor. E Ele pede para que nós venhamos simplesmente não entregar a nossa vida, mas entregar literalmente as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos anseios, tudo aquilo que muitas vezes faz com que a gente, de certa forma, de uma maneira assim, muito sutil, tire a gente da presença do Senhor. Porque, irmãos, a distância, o Senhor, Ele sempre vai estar no mesmo lugar. Eu olho o Salmo de número 115, onde a palavra do Senhor diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu nome dá glória, e dirão as nações, onde é que está o Teu Deus? Deus, Ele está no mesmo lugar e sempre vai estar. Mas nós, através da nossa crença ou através da nossa descrença, ou nos afastamos ou nos aproximamos do Senhor. Dependendo daquilo que acreditamos, ou vamos para um lado ou vamos para o outro. Então aqui o Senhor, querido, junto com os discípulos, está ensinando todas essas coisas a eles. E Ele disse assim, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? Quem de vós pode, por exemplo, acrescentar um dia de vida? Quantos acham que pode acrescentar um dia de vida?
O ser humano, na sua limitação, no seu limite, né, ele tenta congelar, né? Você já viu algum comentário assim da ciência? Não. O sujeito, irmãos, ele tenta congelar a carcaça do homem para que o homem dure 200 anos. Irmãos, a vida não está simplesmente no corpo, isso é espiritual. Não precisa ter saúde ou deixar de ter saúde para que a pessoa deixe de viver. Basta o Senhor estalar o dedo e pedir a sua alma, pedir a nossa alma. Ou seja, então as pessoas, elas literalmente estão imaginando que a vida, querido, é uma matéria, simplesmente isso. Há aquela discussão de não se sabe exatamente quando que a vida começa a existir, casamento, óvulo, esperma, aquela coisa toda, quando, a partir de que instante que a vida ela vem a existir, e também uma dúvida muito grande de a partir de quando que a vida passa a se retirar da pessoa. Tem alguns relatos até mesmo de um momento certo assim que isso acontece, mas nada assim concreto. Ou seja, significa que nós nada podemos fazer. Médico nenhum pode fazer nada por ninguém. Homem nenhum pode fazer nada por ninguém, querido. Vem essa notícia. Mas Deus, Ele pode fazer tudo por todos nós. Amém, querido? O Senhor é aquele, querido, que está no controle. O Senhor é aquele, querido, que governa todas as coisas. E nada, como cantamos essa noite, absolutamente nada foge do controle das suas mãos. Tudo está na direção do Senhor. Mas Ele conta conosco para esse projeto, querido. Para esse projeto. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para as nossas vidas. Quantos acreditam nisso? Que Deus tem um plano para as suas vidas? Você acredita nisso, querido? Deus, Ele não depende diretamente de nós, mas Ele conta conosco para esse trabalho. Ele conta conosco, Ele conta com a nossa ajuda, com a nossa colaboração. Ele poderia fazer sozinho? Sim, Ele poderia fazer sozinho. Estala o dedo e a minha vida começa a acontecer assim, de uma hora para outra, do nada. Sim, querido. Mas Ele pede a nossa participação. Como um pai, por exemplo, que ama um filho e quer que o filho seja estimulado e quer que o filho se sinta valorizado. É assim que funciona, não? O filho está precisando de algo, quer chegar a algum lugar e você simplesmente... né? O filho está ali tentando montar Você compra um quebra-cabeça para o filho, você fala assim, filho, deixa com o pai vai montar todinho para você. E o pai monta lá 2 minutinhos. Falei, filho, está aqui, o quebra-cabeça está montado. Tá, e aí? Que importância que o filho vai imaginar que ele tem se o pai fez tudo para ele? Ele fala, pai, ficou bonito, mas eu não tenho valor nenhum para mim. Na nossa vida, querido, que é também, de certa forma, uma espécie de um quebra-cabeça, não sabemos exatamente quando que as coisas vão se encaixar, nem como. O Senhor, Ele busca a participação nossa para mostrar, querido, o nosso valor. Então, quando você chegar diante do Senhor, querido, quando você chegar diante do Senhor, a gente vai falar sobre escatologia, a última matéria do nosso curso de teologia, mas entra naquela questão, né? As pessoas vão se lembrar, por exemplo, de quando viveram na terra, de como é que vai ser. Sim, alguma coisa eu creio que vai ser passada, nós vamos receber um corpo glorificado, nisso muita coisa já fica para trás, né? Porém, algumas lembranças nós vamos ter. Por exemplo, o Senhor, Ele vai te coroar, por exemplo, por você ter vencido. Você vai dizer, Senhor, coroa de quê e para quê, se eu não me lembro de nada? Então, algum tipo de lembrança, a gente entende que isso vai nos acompanhar. Porém, nós vamos enxergar tudo isso de uma forma diferenciada. Mas, querido, a palavra do Senhor, ela pede para que nós venhamos, querido, a fazer parte desse projeto. A partir do momento que lançamos a mão no arado, a partir do momento, querido, que resolvemos viver uma vida com Cristo Jesus, o Senhor, Ele quer mostrar a nossa importância em tudo isso. Ele poderia fazer absolutamente tudo para nós e tudo por nós. E aí, nós vamos nos colocar quando e como? Você sabe aqueles filhos que o pai dá absolutamente tudo para ele, tudo, ele não precisa fazer nada na vida, o pai dá tudo para ele, tudo de mão beijada, tudo aquilo que ele pensa, sonha. São exatamente, querido, aqueles filhos que menos valorizam aquilo que eles recebem, porque eles não trabalharam, eles não participaram diretamente daquilo que eles conquistaram, daquilo que está nas mãos deles. Mas o Senhor, exatamente quando Ele faz isso, querido, Ele mostra que tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos tem um valor. E Ele, querido, através disso, Ele faz com que nós venhamos a sentir e a entender o valor que tudo isso tem. Poderia, por exemplo, ser simples, caminhar com Cristo e isso não ter valor, e isso ser fácil para nós. Mas Ele disse, não. Há um preço do discipulado, há um preço de caminhar com o Senhor Jesus. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, e o caminho é estreito e a porta é apertada, e no mundo tereis aflições, é o preço. A gente vai começando a sentir realmente
o valor e o preço realmente que Jesus pagou na cruz do Calvário. Alguns dos irmãos podem dizer, talvez, eu carrego a marca de Cristo, seja uma marca maior ou uma marca menor, algo que pesa mais ou menos, mas alguns dos irmãos podem dizer, eu carrego a marca de Cristo. Alguns dos irmãos talvez possam dizer isso, né? Pelo que fizeram por Cristo, aquilo que os irmãos realmente acabaram passando e assumindo. Alguns podem dizer, carrego a marca do Senhor na família. Alguns podem dizer, eu carrego a marca do Senhor no próprio corpo. Marcas do corpo por servir a Jesus Cristo, de uma forma em que até mesmo era enganoso aos olhos, mas resolveu servir ao Senhor, independente de qualquer coisa. Porque eu conversando com alguém por esses dias, alguém falando assim a respeito de exagero, e eu comento algumas coisas assim que eu disse assim, olha, se for para a gente viver uma vida, e for para a gente realmente entregar a vida, se for para a gente realmente fazer um sacrifício, que seja por algo que vale a pena na nossa vida, que seja por algo que realmente compense, que vale a pena, aí vai até a própria vida e pronto. A gente nem percebe, a gente nem sente. Agora, você entende por que Jesus entregou a vida na cruz do Calvário por você, querido? Porque Ele entende que vale a pena. Porque Ele entende, querido, que valeu a pena confiar em você. Porque Jesus entende, querido, que a partir do momento que você deixa Ele entrar no teu coração, quando Ele bate na porta, querido, Ele entende que tudo isso vale a pena. Quando você declara, querido, a grandeza do Senhor, é como que imaginamos, sem saber o dia de amanhã, é como que imaginamos como os pássaros cantando e louvando, sem ter ideia do que vão comer daqui a pouco, sem ter ideia se eles vão achar algum petisquinho, outro para se alimentar, ou se vai vir algum caçador, de repente tirar a própria vida deles. Eles não têm ideia, querido, eles não têm ideia, vocês vão estar presos em cativeiro, eles não têm ideia. E nós não temos ideia do daqui a pouco, não temos ideia do que acontece por trás dessas paredes, não temos ideia. Mas nós sabemos que o Senhor, os olhos do Senhor, Ele passeia, queridos, os olhos do Senhor por toda a terra. Os olhos do Senhor enxergam todas as coisas. Tudo aquilo que está no mais secreto, os olhos do Senhor, Ele enxerga, querido. Tu és o Deus do secreto, Tu és o Deus que me vê. Quando tudo não me vê, não estou só. Você pode estar só, mas você não pode se sentir só. Sabe, querido? O estar só é você estar simplesmente sem ninguém do teu lado. O se sentir só é distante da presença do Senhor. São coisas bem diferentes, bem diferentes. E esse Jesus, querido, que prometeu a companhia dele para nós, e que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele traz para nós uma segurança. Ele diz, se preocupa não, eu sou o dono de tudo, não se preocupa não, eu cuido de tudo, eu administro tudo, eu controlo todas as coisas. Sabe, irmãos, aqui ele está falando a respeito de autoridade, irmãos. Quem pode realmente alguma coisa. E é interessante quando a gente vai falar com alguém, já vou encerrar com isso, é interessante quando a gente vai conversar com alguém que tem autoridade, seja uma empresa, seja autoridade na nossa cidade. Pouco tempo atrás nós tivemos, autoridades da nossa cidade. Eu e o pastor Pedro, a gente estava lá na reunião, tinha lá pastores, tinha pessoas de todos os credos praticamente, e as autoridades da nossa cidade estavam lá. E é interessante a gente estar perto de autoridades da nossa cidade. Você sabe por que é interessante? Todo mundo quer tirar foto do lado, da pessoa que é autoridade, E tira a foto, estava do lado da pessoa que é o prefeito, ou do lado de pessoa que é autoridade na cidade. O que a gente entende, querido? A gente entende que há uma honra para a pessoa que está ali. Ou seja, a partir do momento que ela está do lado da autoridade, porque ela sente uma certa segurança. Porque ela está colocando debaixo, querido, da confiança. Debaixo, é como se ela se sentisse debaixo de uma proteção. E é realmente uma proteção. Quando Jesus olhou para Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja seus profetas, que mata aqueles que são enviados. Quantas vezes eu tentei juntar vocês, como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Quantas vezes Jerusalém quis proteger vocês. Você sabe o que é isso? Proteção. Seja onde for, a tua mão me guiará. Proteção sobre as nossas vidas. Você sabe que a proteção... Quantos já moraram no sítio?
Vou te contar uma história só, eu vou encerrar com essa história. Irmãos, a gente tinha, no sítio, tinha criação, né? Eu vim conhecer muitas coisas aqui em Sorocaba. Eu vim para cá com 5 anos, mais ou menos. Vim conhecer muitas coisas aqui. Bicicleta, bola de verdade, a gente vim conhecer aqui. O futebol, irmãos, você sabe como é que a gente praticava futebol no sítio? Eu vou te explicar. Depois que matava o porco, tinha bexiga. Pode rir, você pode ficar à vontade. Tinha a bexiga do porco, irmãos. E a gente pegava a bexiga do corpo e pegava aqueles talém de mamona, cortava ali, enfiava, enchia, amarrava. Aquela era a nossa bola de futebol. Saía aquele povo correndo atrás, irmão, desse negócio. A gente achava que aquilo era bola. Aquela era a atração. Porque só tinha aquilo. Sabe, irmãos? E, então a gente vivia assim na simplicidade, mas para nós era o máximo aquilo. Ai, matar o porco, vai ter bexiga, vai ter futebol para nós. Então, irmãos, e aí só que olha só, teve um dia que minha mãe falou assim, teve uma galinha que ela deu lá seus pintinhos, saiu os pintinhos do ovo, e a minha mãe falou assim, não chega perto. O filho sempre ouve a mãe, né, mãe? Talvez se ela falasse assim, ó, filho, vai perto daquela galinha lá, talvez eu não fosse. Mas ela disse, filho, ó, não chega perto dela, porque ela tem os pintinhos novos dela e ela protege. Eu nem dei muita importância para isso. Eu cheguei lá perto da galinha para ver realmente o que acontecia. Quando eu chegava perto da galinha, ela tinha pintinho novo. Ai, irmãos, eu apanhei tanto aquela galinha, irmãos. Ela arranhou, ela bateu asa, ela fez tudo, me bicou, irmãos. Eu sei que não tive condição nem de sair do lugar. Foi minha mãe lá me pegar. Ela não precisava nem me corrigir, a galinha já tinha feito isso. Saí todo arranhado, apanhei de uma galinha, irmãos. Ou seja, mas o que ela estava fazendo, irmãos? Protegendo. E ela protegeu com a sua própria vida os filhotes dela. Então, quando o Senhor fala a respeito dessa proteção, é literalmente com a sua própria vida. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Nos protegeu com a sua própria vida e através disso nos deu poder e nos deu autoridade, nos deu proteção. E nos deu, querido, a certeza, nos deu a confiança de que nós podemos acreditar, nós podemos confiar nele. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, a palavra do Senhor, ela não falha. A palavra do Senhor, ela é sempre a mesma, irmãos. As leis dos homens mudam constantemente e ninguém mais sabe o que é verdade, o que é inverdade. Ninguém mais sabe o que é isso. No mundo aí fora não se sabe. Até o nosso próprio português, uma indignação, irmãos, particular minha. Nosso próprio português, a língua muda o tempo todo. Não, agora é com 2 S, agora é com S, agora é um if, tem um tracinho no meio, agora não tem mais. Você fala, tá, mas não é a mesma coisa? É, mas mudou, assim agora é errado. Então, ninguém mais sabe exatamente o que é certo no mundo aí fora, embora exista um princípio sobre isso. Mas a palavra de Deus nunca mudou, irmãos. Nunca mudou. E ele não admite nem que tio, nem que vírgula mude. Ele diz, toda vírgula que tem na minha palavra, ela vai se cumprir, na minha lei, ela vai se cumprir. Amém, querido? E Deus tem palavra, Deus tem promessa para as nossas vidas. Não nos preocupar com o dia de amanhã, mas cuidar, querido, dos nossos momentos de intimidade, de comunhão com o Senhor. Amém, querido? Se coloca de pé nessa hora. Se coloca de pé, estaremos orando em nome de Jesus Cristo, apresentando todas as famílias diante do Senhor. Se você, querido, tem alguém que faz parte da sua família, se você tem alguém, eu queria que você pensasse nessa pessoa. Eu queria que você pensasse nela e você pudesse apresentá-la diante do Senhor. Eu não sei qual é o estado das pessoas que estão na tua casa, não sei qual a condição que elas estão, eu não sei se elas amam a Deus, se elas buscam a Deus, eu não faço ideia de como é que estão as pessoas que estão lá na sua casa, que fazem parte da sua família, eu não tenho ideia. Mas eu quero dizer que Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto para a família. E por mais que o homem, querido, ele tenha essa condição de ser o provedor da casa, muito mais que isso, nós temos um provedor que é o nosso Deus, que providencia todas as coisas para cada um de nós. Nos mínimos detalhes, Deus, ele cuida de cada um de nós. Amém, amado? Então eu queria que nessa hora, querido, você que tem essa preocupação, talvez do dia de amanhã, pastor, é o meu dia de amanhã, pastor, parece que alguma coisa vai explodir amanhã, querido, descansa o teu coração. A preocupação nossa não vai resolver nenhum problema daquilo que existe no amanhã. A preocupação nossa não, a ansiedade também nossa não vai resolver o dia de amanhã, os problemas que eles estão na nossa frente ou que estão por acontecer, não vai acrescentar em nada, não vai resolver absolutamente nada. Mas existe um Deus, como eu já disse, que está no controle e tem todo o poder
E você pode clamar a Ele exatamente nesse momento, exatamente nessa hora. Ele nos chama para clamar a Ele quando Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e coisas firmes que vocês não sabem, coisas que estão no oculto. Ainda assim, o Senhor, querido, Ele estende a tua mão poderosa. Amém, querido? Então feche os seus olhos nessa hora, apresente sua família diante do Senhor, apresente as suas necessidades diante do Senhor, apresenta os seus negócios diante do Senhor, a tua empresa diante do Senhor, apresenta, querido, o lugar onde você trabalha diante do Senhor, os seus amigos, seu patrão, apresenta a sua família, tudo aquilo que você tem, querido, coloca diante do altar do Senhor, coloca diante da presença de Deus, porque Ele cuida de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus soberano, Deus amado, mais uma vez, Senhor, as nossas vidas, mais uma vez, Pai Santo, o nosso coração, mais uma vez, Pai Santo, nós apresentamos, Pai, diante de Ti, Deus, a nossa família, Senhor. Apresenta, Pai, no particular, Pai, diante de Ti, a vida, Senhor, da pastora Vera, a vida, Senhor, da Ana Paula, a vida do Paulo Vitor, a minha vida, Pai, eu coloco diante do Senhor. Deus, pedindo, Deus, assim como o Senhor falou a respeito de Jerusalém, nós falamos também, Senhor, as Tuas asas, Senhor, a Tua proteção, o Teu abrigo, Salmo 91, o Teu esconderijo, Pai, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sejamos nós abrigados em Ti, sejamos nós protegidos, Deus, por Ti, Pai. Assim como também, Senhor, na qualidade de intercessor, apresenta, Pai Santo, a Tua igreja, o Teu povo, esses que acreditam no Teu nome, acreditam, Deus, na Tua palavra, acreditam, Deus, que o Senhor pode realmente guardar, que o Senhor pode realmente, Deus, oh Pai Santo, conduzir, Deus, preparar, providenciar todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eis aí, Pai, a Tua igreja, eis aí, Deus, o Teu povo, esses que permaneceram de pé, mesmo tantos tendo caído do seu lado, eles estão, Deus, constantemente com o foco em Ti, com os olhos voltados para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, Pai, nós clamamos, Deus, e nós declaramos, Pai, nas mínimas coisas, Pai, e seja cuidando dos Teus filhos, Pai, nessa oração que eles estão fazendo, recolhe, Pai, cada palavra, Deus, recolhe, Deus, cada frase, Deus, cada pedido, Pai, cada clamor, recolhe, Deus, oh Deus, e chega diante de Ti, Deus, como um cheiro suave, Deus, estende a Tua mão, Deus, derrama a Tua bênção sobre essas vidas, Pai. Show, toda a preocupação, toda a ansiedade, nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que possa fazer mal para cada um de nós, para o nosso corpo, para a nossa alma, nós declaramos: sai em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que está na nossa casa tentando nos perturbar, tentando tirar a paz, a paciência, tentando muitas vezes nos tirar da Tua presença, nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo. Senhor, quando nós sairmos, Senhor, dessa porta para fora, Senhor, nós possamos sair com o nosso coração aliviado na Tua presença, nós possamos sair, Senhor, daqui despreocupados, Deus, mesmo as coisas estão, Deus, aparentemente da mesma maneira, mas nós estamos enxergando elas, Senhor, de uma forma diferente, porque nós decidimos acreditar no Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, para o Teu louvor e glória, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Você pode aplaudir ao nome do teu Deus, querido. Aplauda ao Senhor, o teu Deus, o teu Senhor, o teu ajudador, o teu protetor, aquele que cuida da tua vida. Aleluia, Jesus. Sabe, querido, não há nada mais que nós podemos fazer a não ser confiar no Senhor. Não há nada mais que nós podemos fazer a não ser entregar literalmente as nossas vidas na totalidade diante do Senhor. Ele é dono da vida, Ele é dono do amanhã, querido. Ele é aquele que, se Ele disser para o sol para, Ele vai parar. E disser para a vida para, ela vai cessar. E nós todos vamos simplesmente para o nada, vamos desaparecer simplesmente como a erva, sabe? Mas Ele tem um plano, Ele tem um projeto para nós, amém, irmãos? E é maravilhoso fazer parte de projeto, né? É legal assim quando alguém chama a gente, né? E a pessoa diz assim: tem umas coisas para fazer aqui, eu queria que você fizesse parte. Você diz: verdade? É verdade, eu queria que você fizesse parte. Vem aqui comigo, eu vou te mostrar. Isso o Senhor mostra para nós no dia a dia. O que Ele quer realmente de nós, o que Ele quer que nós venhamos a fazer parte. Amém, querido? Graças a Deus. Querido,